meu nome é Aline Florner, professora e criadora do método QR2 de estudos por questões. Hoje teremos aulas de questões de Lei de Execução Penal, Estudante Estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que incumbe à Defensoria Pública requerer a autorização de saídas temporárias. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 81b, incumbe ainda à Defensoria Pública, inciso 1, requerer, a linha G, a aplicação de medida de segurança e sua revogação, bem como a substituição da pena por medida de segurança, H, a conversão de penas, a progressão nos regimes, a suspensão condicional da pena, o livramento condicional, a comutação de pena e o indulto, e a autorização de saídas temporárias. Estudante Estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que incumbe ao Ministério Público Federal requerer o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 81b, incumbe ainda à Defensoria Pública, inciso 1, requerer, a linha J, a internação, a desinternação e o restabelecimento da situação anterior, K, o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca, L, a remoção do condenado na hipótese prevista no parágrafo 1º do artigo 86 desta lei. Estudante Estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que incumbe à Defensoria Pública requerer a emissão anual do atestado de pena a cumprir. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 81b, incumbe ainda à Defensoria Pública, inciso 2, requerer a emissão anual do atestado de pena a cumprir. 3. Interpor recursos de decisões proferidas pela autoridade judiciária ou administrativa durante a execução. 4. Representar ao juiz da execução ou à autoridade administrativa para a instauração de sindicância ou procedimento administrativo em caso de violação das normas referentes à execução penal. Estudante Estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que incumbe a diretor do estabelecimento penal requerer à autoridade competente a interdição no todo ou em parte de estabelecimento penal. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 81b, incumbe ainda à Defensoria Pública, inciso 5, visitar os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e requerer, quando for o caso, a apuração de responsabilidade. 6. Requerer à autoridade competente a interdição, no todo ou em parte, de estabelecimento penal. Estudante Estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o órgão da Defensoria Pública visitará periodicamente os estabelecimentos penais, registrando a sua presença em livro próprio. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 81b, parágrafo único, o órgão da Defensoria Pública visitará periodicamente os estabelecimentos penais, registrando a sua presença em livro próprio. Estudante Estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que os estabelecimentos penais destinam-se ao condenado, ao submetido à medida de segurança, ao preso provisório e ao egresso. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 82, os estabelecimentos penais destinam-se ao condenado,
ao submetido à medida de segurança, ao preso provisório e ao egresso. Parágrafo 1º. A mulher e o maior de 60 anos, separadamente, serão recolhidos a estabelecimento próprio e adequado à sua condição pessoal. Parágrafo 2º. O mesmo conjunto arquitetônico poderá abrigar estabelecimentos de destinação diversa, desde que devidamente isolados. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quanto aos estabelecimentos penais, haverá instalação destinada a estágio de estudantes universitários. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 83, o estabelecimento penal, conforme a sua natureza, deverá contar em suas dependências com áreas e serviços destinados a dar assistência, educação, trabalho, recreação e prática esportiva. Parágrafo 1º. Haverá instalação destinada a estágio de estudantes universitários. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão dotados de berçário. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 83, parágrafo 2º, os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão dotados de berçário, onde as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los no mínimo até 6 meses de idade. Parágrafo 3º. Os estabelecimentos de que trata o parágrafo 2º deste artigo deverão possuir exclusivamente agentes do sexo feminino na segurança de suas dependências internas. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quanto aos estabelecimentos penais, serão instaladas salas de aulas destinadas a curso do ensino básico e profissionalizante, mas não haverá instalação destinada à Defensoria Pública. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 83, parágrafo 4º, serão instaladas salas de aulas destinadas a curso do ensino básico e profissionalizante. Parágrafo 5º. Haverá instalação destinada à Defensoria Pública. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que poderão ser objeto de execução indireta as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares desenvolvidas em estabelecimentos penais. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 83-A, poderão ser objeto de execução indireta as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares desenvolvidas em estabelecimentos penais. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, nos estabelecimentos penais, poderão ser objeto de execução indireta as atividades de serviços relacionados à execução de trabalho pelo preso. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 83-A, poderão ser objeto de execução indireta as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares desenvolvidas em estabelecimentos penais e, notadamente, inciso 1, serviços de conservação, limpeza, informática, copeiragem, portaria, recepção, reprografia, telecomunicações, lavanderia e manutenção de prédios, instalações e equipamentos internos e externos. Inciso 2. Serviços relacionados à execução de trabalho pelo preso. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que poderão ser objeto de execução indireta as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares
desenvolvidas em estabelecimentos penais. A execução indireta será realizada sob supervisão e fiscalização da iniciativa privada. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 83-A, poderão ser objeto de execução indireta as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares desenvolvidas em estabelecimentos penais. Parágrafo primeiro. A execução indireta será realizada sob supervisão e fiscalização do poder público. Parágrafo segundo. Os serviços relacionados neste artigo poderão compreender o fornecimento de materiais, equipamentos, máquinas e profissionais. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que são delegáveis as funções de direção, chefia e coordenação no âmbito do sistema penal. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 83-B, são indelegáveis as funções de direção, chefia e coordenação no âmbito do sistema penal, bem como todas as atividades que exijam o exercício do poder de polícia e, notadamente, inciso 1, classificação de condenados; 2, aplicação de sanções disciplinares; 3, controle de rebeliões; 4, transporte de presos para órgãos do Poder Judiciário, hospitais e outros locais externos aos estabelecimentos penais. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o preso provisório ficará separado do condenado por sentença transitada em julgado. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 84, o preso provisório ficará separado do condenado por sentença transitada em julgado. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o preso provisório ficará separado do condenado por sentença transitada em julgado e um dos critérios adotados nessa separação é relacionado aos acusados pela prática de crimes hediondos ou equiparados. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 84, o preso provisório ficará separado do condenado por sentença transitada em julgado. Parágrafo primeiro. Os presos provisórios ficarão separados de acordo com os seguintes critérios: inciso 1, acusados pela prática de crimes hediondos ou equiparados; 2, acusados pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa; 3, acusados pela prática de outros crimes ou contravenções diversos dos apontados nos incisos 1 e 2. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o preso que era funcionário da administração pública ficará em dependência separada. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 84, parágrafo 2º, o preso que, ao tempo do fato, era funcionário da administração da Justiça Criminal ficará em dependência separada. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que um dos critérios de separação dos presos condenados por sentença transitada em julgado é de serem reincidentes condenados pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 84, parágrafo 3º, os presos condenados ficarão separados de acordo com os seguintes critérios: inciso 1,
condenados pela prática de crimes hediondos ou equiparados. 2. Reincidentes condenados pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. 3. Primários condenados pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. 4. Demais condenados pela prática de outros crimes ou contravenções em situação diversa das previstas nos incisos 1, 2 e 3. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o preso que tiver sua integridade física, moral ou psicológica ameaçada pela convivência com os demais presos ficará segregado em local próprio. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 84, parágrafo 4º, o preso que tiver sua integridade física, moral ou psicológica ameaçada pela convivência com os demais presos ficará segregado em local próprio. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária determinará o limite máximo de capacidade do estabelecimento, atendendo à sua natureza e peculiaridades. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 85, o estabelecimento penal deverá ter lotação compatível com a sua estrutura e finalidade. Parágrafo único. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária determinará o limite máximo de capacidade do estabelecimento, atendendo à sua natureza e peculiaridades. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que as penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma unidade federativa não podem ser executadas em outra unidade, em estabelecimento local ou da União. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 86, as penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma unidade federativa podem ser executadas em outra unidade, em estabelecimento local ou da União. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a União Federal poderá construir estabelecimento penal em local distante da condenação para recolher os condenados, quando a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio condenado. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 86, parágrafo 1º, a União Federal poderá construir estabelecimento penal em local distante da condenação para recolher os condenados, quando a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio condenado, parágrafo 2º. Conforme a natureza do estabelecimento, nele não poderão trabalhar os liberados ou egressos que se dediquem a obras públicas ou ao aproveitamento de terras ociosas. Parágrafo 3º. Caberá ao juiz competente, a requerimento da autoridade administrativa, definir o estabelecimento prisional adequado para abrigar o preso provisório ou condenado em atenção ao regime e aos requisitos estabelecidos. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a penitenciária destina-se ao condenado à pena de reclusão em regime fechado. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 87, a penitenciária destina-se ao condenado à pena de reclusão em regime fechado. Parágrafo único. A União Federal, os Estados, o Distrito Federal e os territórios poderão construir penitenciárias destinadas exclusivamente aos presos provisórios e condenados que estejam em regime fechado, sujeitos ao regime disciplinar diferenciado nos termos do artigo 52 desta lei. Estudante estuda inéditas 2021.
Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quanto à penitenciária, o condenado será alojado em cela individual que conterá dormitório, aparelho sanitário e lavatório. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 88, o condenado será alojado em cela individual que conterá dormitório, aparelho sanitário e lavatório. Parágrafo único. São requisitos básicos da unidade celular. A linha A. Salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana. A linha B. Área mínima de 6 metros quadrados. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a penitenciária de mulheres será dotada de seção para gestante e parturiente e de creche para abrigar crianças maiores de 6 meses e menores de 7 anos. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 89, além dos requisitos referidos no artigo 88, a penitenciária de mulheres será dotada de seção para gestante e parturiente e de creche para abrigar crianças maiores de 6 meses e menores de 7 anos, com a finalidade de assistir a criança desamparada cuja responsável estiver presa. Parágrafo único. São requisitos básicos da seção e da creche referidas neste artigo, inciso 1, atendimento por pessoal qualificado de acordo com as diretrizes adotadas pela legislação educacional e em unidades autônomas e 2, horário de funcionamento que garanta a melhor assistência à criança e à sua responsável. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a penitenciária de homens será construída em local afastado do centro urbano, à distância que restringe a visitação. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 90, a penitenciária de homens será construída em local afastado do centro urbano, à distância que não restringe a visitação. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a colônia agrícola, industrial ou similar destina-se ao cumprimento da pena em regime semiaberto. Você anotou o que é importante? Tem que anotar, hein? Você vai precisar para sua revisão. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 91, a colônia agrícola, industrial ou similar destina-se ao cumprimento da pena em regime semiaberto. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quanto à colônia agrícola, industrial ou similar, o condenado poderá ser alojado em compartimento coletivo. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 92, o condenado poderá ser alojado em compartimento coletivo, observados os requisitos da letra A do parágrafo único do artigo 88 desta lei. Parágrafo único. São também requisitos básicos das dependências coletivas, a linha a seleção adequada dos presos, b, o limite de capacidade máxima que atenda aos objetivos de individualização da pena. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a casa do albergado destina-se ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto e da pena de limitação de fim de semana. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 93, a casa do albergado destina-se ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto e da pena de limitação de fim de semana. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que
Quanto à casa do albergado, o prédio deverá situar-se em meio rural, separado das demais fazendas. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 94, o prédio deverá situar-se em centro urbano, separado dos demais estabelecimentos, e caracterizar-se pela ausência de obstáculos físicos contra a fuga. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, em cada região, haverá pelo menos uma casa do albergado. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 95, em cada região haverá pelo menos uma casa do albergado, a qual deverá conter, além dos aposentos para acomodar os presos, local adequado para cursos e palestras. Parágrafo único. O estabelecimento terá instalações para os serviços de fiscalização e orientação dos condenados. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, no centro de observação, realizar-se-ão os exames gerais e o criminológico, cujos resultados serão encaminhados à Comissão Técnica de Classificação. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 96, no centro de observação realizar-se-ão os exames gerais e o criminológico, cujos resultados serão encaminhados à Comissão Técnica de Classificação. Parágrafo único. No centro poderão ser realizadas pesquisas criminológicas. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o centro de observação será instalado em unidade autônoma ou em anexo a estabelecimento penal. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 97, o centro de observação será instalado em unidade autônoma ou em anexo a estabelecimento penal. Artigo 98. Os exames poderão ser realizados pela Comissão Técnica de Classificação na falta do centro de observação. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico destina-se aos imputáveis e semi-imputáveis. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 99, o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico destina-se aos inimputáveis e semi-imputáveis, referidos no artigo 26 e seu parágrafo único do Código Penal. Parágrafo único. Aplica-se ao hospital no que couber o disposto no parágrafo único do artigo 88 desta lei. Artigo 100. O exame psiquiátrico e os demais exames necessários ao tratamento são obrigatórios para todos os internados. Artigo 101. O tratamento ambulatorial, previsto no artigo 97, segunda parte do Código Penal, será realizado no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico ou em outro local com dependência médica adequada. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a cadeia pública destina-se ao recolhimento de presos definitivos. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 102, a cadeia pública destina-se ao recolhimento de presos provisórios. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que cada comarca terá pelo menos uma cadeia pública. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 103,
Cada comarca terá, pelo menos, uma cadeia pública a fim de resguardar o interesse da administração da justiça criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a cadeia pública será instalada próximo de centro urbano. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, capítulo 7 da Cadeia Pública, artigo 104, o estabelecimento de que trata este capítulo, cadeia pública, será instalado próximo de centro urbano, observando-se na construção as exigências mínimas referidas no artigo 88 e seu parágrafo único desta lei. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 105, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, das penas privativas de liberdade, a guia de recolhimento extraída pelo escrivão, que a rubricará em todas as folhas e a assinará com o juiz, será remetida ao Ministério Público Federal. Ó, aqui vai um recado rápido, hein? Não vale ficar chutando não, hein? Se não sabe, anota aí e depois revisa. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 106, a guia de recolhimento extraída pelo escrivão, que a rubricará em todas as folhas e a assinará com o juiz, será remetida à autoridade administrativa incumbida da execução e conterá: inciso 1, nome do condenado; 2, a sua qualificação civil e o número do registro geral no órgão oficial de identificação; 3, o inteiro teor da denúncia e da sentença condenatória, bem como certidão do trânsito em julgado; 4, a informação sobre os antecedentes e o grau de instrução; 5, a data da terminação da pena; 6, outras peças do processo reputadas indispensáveis ao adequado tratamento penitenciário. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, das penas privativas de liberdade, a guia de recolhimento será retificada sempre que sobrevier modificação quanto ao início da execução ou ao tempo de duração da pena. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 106, parágrafo 1º, ao Ministério Público se dará ciência da guia de recolhimento. Parágrafo 2º. A guia de recolhimento será retificada sempre que sobrevier modificação quanto ao início da execução ou ao tempo de duração da pena. Parágrafo 3º. Se o condenado, ao tempo do fato, era funcionário da administração da Justiça Criminal, far-se-á na guia menção dessa circunstância para fins do disposto no parágrafo 2º do artigo 84 desta lei. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que ninguém será recolhido para cumprimento de pena privativa de liberdade sem a guia expedida pela autoridade judiciária. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 107, ninguém será recolhido para cumprimento de pena privativa de liberdade sem a guia expedida pela autoridade judiciária. Parágrafo 1º. A autoridade administrativa incumbida da execução passará recibo da guia de recolhimento para juntá-la aos autos do processo e dará ciência dos seus termos ao condenado. Parágrafo 2º. As guias de recolhimento serão registradas em livro especial,
segundo a ordem cronológica do recebimento e anexadas ao prontuário do condenado, aditando-se no curso da execução o cálculo das remissões e de outras retificações posteriores. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, das penas privativas de liberdade, o condenado a quem sobrevier doença mental será tratado em sala especial no estabelecimento penal. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 108, o condenado a quem sobrevier doença mental será internado em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, das penas privativas de liberdade, cumprida ou extinta a pena, o condenado será posto em liberdade mediante alvará do diretor do estabelecimento penal. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 109, cumprida ou extinta a pena, o condenado será posto em liberdade, mediante alvará do juiz, se por outro motivo não estiver preso. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o juiz, na sentença, estabelecerá o regime no qual o condenado iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 110, o juiz, na sentença, estabelecerá o regime no qual o condenado iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade, observado o disposto no artigo 33 e seus parágrafos do Código Penal. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quando houver condenação por mais de um crime no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pela análise da pena mais grave. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 111, quando houver condenação por mais de um crime no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remissão. Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida para a determinação do regime. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 40% da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 112, a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos, inciso 1,
16% da pena se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. 2. 20% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. 3. 25% da pena se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. 4. 30% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. 5. 40% da pena se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos 50% da pena se o apenado for condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 112, a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos, inciso 6, 50% da pena se o apenado for, a linha A, condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado livramento condicional. B. Condenado por exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. Ou C. Condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos 70% da pena se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 112, a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos, inciso 7, 60% da pena se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, inciso 8, 70% da pena se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, dos regimes, em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo juiz da execução, respeitadas as normas que vedam a progressão. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 112, parágrafo 1º, em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, dos regimes, a decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 112, parágrafo 2º, a decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. Na descrição desse vídeo, temos links especiais.
como o acesso ao nosso Telegram e Instagram. Acesse lá e inscreva-se no nosso canal, além de ativar o sino para receber mais conteúdos que postamos toda semana. Até mais!